Olá, pessoal! Para dar continuidade, então, nós iremos ver divisores de um número natural. A palavra divisor já nos remete a uma operação que conhecemos, que é a operação de divisão. Então, para definir o que são os divisores de um número natural, eu vou dizer que um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, eu preciso que o resto da divisão entre esses números seja igual a zero, para que a gente possa ter um divisor entre eles. E o conjunto desses divisores, eles vão ser um conjunto finito. Diferente dos múltiplos, os divisores terão um fim. Então, a gente vai dizer que eles são finito, onde o primeiro número vai ser o número 1. O primeiro número desse conjunto vai ser o número 1. E o último número do conjunto vai ser ele mesmo. Então, a gente já conhece dois números que fazem parte do conjunto dos divisores. Vai ser sempre o 1 e ele mesmo. Agora iremos ver um exemplo de divisores de números naturais. Quero determinar os divisores do número 8. Então, eu vou definir como conjunto de 8. Então, para eu definir esse conjunto, poder encontrar os números que fazem parte desse conjunto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a divisão e obter nessa divisão um resto zero. E a divisão eu vou fazer por quem? Por esse 8 aqui, pelos números naturais. Os números naturais a gente já viu quem são. Aí, o primeiro número natural que a gente conhece é o zero. Será que eu posso dividir o 8 por zero? A resposta é não. Porque qualquer número dividido por zero vai me dar uma operação impossível. Então, eu posso dizer que o zero, ele não vai ser divisor de nenhum número. Pois essa divisão vai me dar uma divisão impossível. A gente já viu que o zero não vai ser divisor de nenhum número natural. Mas eu quero encontrar o conjunto dos divisores de 8. Então, o que eu tenho que fazer? Nós precisamos fazer a divisão do 8 pelos números naturais. Só que já sabemos que o zero não vai estar contemplado. Então, o próximo número natural após o zero é o número 1. Então, eu consigo dividir 8 por 1? Consigo, né? Porque 8 dividido por 1 vai ser igual a 8. Então, o 1 faz parte desse conjunto. Outra coisa que já foi falada lá na definição. O número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Então, o 1 sempre vai fazer parte desse conjunto, sendo o primeiro número. Agora, qual o próximo número após o 1? É o número 2. O 2 também vai fazer parte desse conjunto, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. E o nosso resto é 0. Agora, o 3. Eu consigo dividir 8 por 3? Consigo, né? Só o que acontece? Nós vamos ter uma divisão não exata. E nessa divisão não exata, a gente vai ter um resto diferente de 0. Então, se esse resto não é 0, a gente não vai utilizar esse número. Porque 8 dividido por 3 vai me dar um resto diferente de 0 e não é o que eu estou procurando. Eu preciso que o meu resto seja igual a 0. Então, o 3 não vai fazer parte do conjunto dos divisores de 8. Agora, o número 4, que é o próximo número. 8 dividido por 4 é igual a 2. E o nosso resto vai ser 0. Então, o 4 faz parte do conjunto. Uma coisa que nós podemos notar aqui é que a metade de 8 é o número 4.
Logo, se eu cheguei na metade desse número, o próximo número que vai fazer parte desse conjunto vai ser ele próprio. Então, o próximo número é o 8. E quando chegamos nele mesmo, acabamos a formação do conjunto. Então, os divisores de 8, o conjunto dos divisores de 8 é formado por 1, 2, 4 e 8. Tá, mas entre 4 e 8, nós não teremos nenhum número que seja divisor de 8? Não, porque os números que vamos ter nesse intervalo, que seria o número 5, 6 e 7, esses números vão me dar uma divisão não exata. Logo, eu vou ter um resto que vai ser diferente de zero. Por isso que esses números não vão fazer parte do conjunto dos divisores de 8. No próximo exemplo, eu quero determinar quem são os divisores do número 4. Para isso, precisamos fazer as divisões e obter o resto zero. Mas fazer a divisão de quem? Do número 4 pelos números naturais. A gente já sabe que esse conjunto vai ser sempre composto pelo número 1. Então, vai ser o nosso primeiro número. Porque 4 dividido por 1 vai ser 4. Agora, qual é o próximo número natural após o 1? É o 2. Eu consigo dividir 4 por 2 e ter um resto zero? Consigo, porque 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, também faz parte desse conjunto. Notem que a metade de 4 é 2. Então, se eu cheguei na metade, consequentemente, o próximo número que teremos vai ser ele próprio, que vai ser o 4. Então, vai acabar aqui o conjunto dos divisores de 4. Porque o conjunto dos divisores de 4 sempre começa em 1 e termina nele mesmo. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o conjunto dos divisores de 4 é formado por 1, 2 e 4. Iremos determinar no exemplo 3 os divisores de 14. Então, eu quero determinar o conjunto dos divisores do número 14. Já sabemos que vai fazer parte desse conjunto o número 1, porque o 1 é divisor de qualquer número natural. E 14 dividido por 1 vai ser igual a 14 e o nosso resto vai ser zero. O próximo número após o 1 é o 2. E o 2 também fará parte desse conjunto, porque 14 dividido por 2 vai ser igual a 7 e o nosso resto vai ser zero. Agora, os números 3, 4, 5 e 6. Será que esses números fazem parte do conjunto dos divisores de 14? Ao dividir 14 por esses números, será que eu obtenho um resto igual a zero? Não. Esses números não farão parte desse conjunto. Por quê? Porque o resto deles vai ser diferente de zero. E se o resto é diferente de zero, eles não fazem parte desse conjunto. Então, o próximo número, após o 6, vai ser o número 7. E o 7 faz parte desse conjunto, porque ao dividir 14 por 7, eu obtenho o 2. E o meu resto vai ser zero. A gente pode notar aqui que 14 e 7, o 7 é a metade do 14. Logo, o próximo número que vem após o 7 vai ser ele mesmo, que é o 14. E então, a gente conseguiu determinar os divisores de 14. Mas, e os números que tem entre 14 e 7? Esses números também não fazem parte desse conjunto pelo fato do resto ser diferente de zero. Então, relembrando, para a gente ter um número divisor desse número que eu quero encontrar, desse conjunto desse número, eu preciso que esse número, ao dividir, obtenha um resto zero.
Se caso esse número obter um resto diferente de 0, eu vou dizer que ele não vai fazer parte desse conjunto. Então, tchau, pessoal. Até a próxima aula e lembrem de colocarem as atividades lá no grupo. Coloquem as fotos do que vocês estão fazendo, questionamentos, dúvidas do que vocês tiverem com relação ao conteúdo. Beijinhos e até a próxima aula.